Olá, alunos! Estamos iniciando nossa 22ª semana de aula. Hoje nós faremos português na apostila. Vamos começar com a unidade 7. Quem se comunica, descomplica. Então, a comunicação é essencial para a vida em sociedade. Neste capítulo, você vai aprender mais sobre os diferentes modos de se comunicar e de se relacionar. Na página 6 tem a seção Diga Aí, onde eu quero que vocês observem essas imagens e tenham um momento em família conversando sobre as questões abaixo, então prestem atenção. Em sua opinião, o que essas imagens representam? 2. Quais delas representam formas de comunicação geralmente usadas quando estamos longe da pessoa com quem conversamos? 3. Em quais delas a comunicação acontece por meio da escrita? 4. Qual das imagens representa a forma de comunicação que você mais utiliza? E 5. Por que a comunicação é importante para a vida em sociedade? Principalmente nessa era que a gente vê todo mundo se comunicando, principalmente através da tecnologia. Então, tenha um momento em família para vocês conversarem e debaterem sobre essas perguntas. Ainda na página 6, tem ali a seção Imagine Só. As formas de comunicação variam ao longo do tempo. Você já pensou sobre como as pessoas vão se comunicar daqui a 20 anos? Se agora a gente já vê um mundo cheio de tecnologia e muita comunicação virtual, imagine daqui a 20 anos. Então, imagine um meio de comunicação do futuro e desenhe no espaço abaixo. Então, olhe lá. Observem que meios de comunicação nós temos hoje e criem um novo para daqui a 20 anos, tá? Na página 7, nós vamos falar um pouquinho sobre conto. Então, prestem atenção. Conto é uma narrativa curta que apresenta um narrador, personagens, enredo, espaço e tempo. O conto deve construir uma história focada em um conflito básico e apresentar o desenvolvimento e a resolução desse conflito. Então, pessoal, tem ali um conto disponível para a gente fazer a leitura. E eu quero que vocês prestem atenção porque a gente vai pausando o vídeo para que vocês consigam realizar as atividades de acordo com cada parte do conto que a gente for fazendo a leitura. Então, número 1, leia a seguir a primeira parte do conto. Então, quando fiz 7 anos. Lá estava meu avô. Lá estava como se lá sempre estivera. Naquele quartinho, entre aparelhos elétricos que não funcionavam mais, rádios, ferros, liquidificadores e com várias ferramentas, chave de fenda, alicate e martelo. Quanto mais novo, porém, ele fora dono de uma loja de aparelhos eletrodomésticos, a primeira em nossa cidade. Com ela, criando uma família de 8 filhos. Depois, com o avançar da idade e suas limitações e doenças, foi se afastando da loja e, em seguida, do convívio social, recolhendo-se à sua casa. Ao morrer minha avó, aceitou morar com um dos seus filhos, que, além de um quarto para dormir, lhe cedeu o quartinho do fundo, onde lhe passava a maior parte do tempo e que ele chamava de oficina. Era lá, na oficina, que eu ia encontrá-lo. Sentava-me num antigo tamborete de couro, a seu lado diante de uma mesa encostada à parede e encimada por uma prateleira cheia de latinhas e caixinhas de tamanho variado, dentro das quais estavam pregos, parafusos, porcas, ruelas, fios, arames. Sentava-me e ficava observando-o trabalhar, às vezes o ajudava em pequenas coisas. Eu não entendia bem o que ele fazia, nem ele me explicava. Sempre fora de poucas palavras, mas eu percebia por sua expressão que ele tinha dificuldade em fazê-lo e que isso o deixava aborrecido. Ele abandonava então por um momento o serviço e dava um suspiro fundo, um suspiro de desânimo. Depois olhava para mim e aí, descontraindo-se, sorria ou dizia alguma coisa divertida. Então, olha lá. Número 2.
Que personagens aparecem nessa primeira parte do conto? 3. O narrador desse conto participa ou não da história? Transcreva um trecho que justifica a sua resposta. Sim, ele participa? Então, se sim, pegue um texto lá, uma parte, do texto e transcreva ali. Se não, a mesma coisa, tá? Número 4, leia o trecho a seguir. Quando mais novo, porém, ele fora dono de uma loja de aparelhos eletrodomésticos, a primeira em nossa cidade, com ela criando uma família de 8 filhos. Observem que essa parte, com ela criando uma família de 8 filhos, está em negrito. Então, o que quer dizer a expressão destacada? 5. Nessa primeira parte do conto, o narrador apresenta seu avô, que é o tema principal dessa narrativa. Transcreva do texto um trecho que descreve uma característica desse personagem. Então, lá no texto, mostra uma característica do avô, que ele era o quê? Que característica? É isso que vocês vão anotar ali. Então, eu quero que vocês pausem o vídeo, façam essas 5 atividades, para a gente voltar a continuar a ler o conto e realizar as próximas atividades. Então, podem pausar o vídeo. Voltando, agora vamos para número 6, leia outro trecho do conto. Então, no dia do meu aniversário, quando fiz 7 anos, um dia que ficou marcado em minha memória, com todos os seus detalhes, eu cedo ainda fui à sua casa. Falei do aniversário e o convidei para a festinha à noite. Ele me abraçou apertado, mas disse que não poderia ir e que eu não reparasse. Depois ficou um instante pensativo, coçando o queixo, o rosto quase sempre com a barba por fazer, e então pediu que eu esperasse um pouco lá fora. E eu esperei ansioso. Passado alguns minutos, chamou-me de volta e me entregou um pequeno objeto, embrulhado em papel cor-de-rosa, papel que na época se usava para embrulhar tudo, nos armazéns, lojas, padarias, e que com o advento do plástico atualmente já quase caiu em desuso. E amarrando com um barbante, hoje também pelo mesmo motivo, quase peça de museu. Um presentinho de seu avô, disse ele. Eu agradeci e, doido para abrir o embrulho, fui para casa, a 3 quarteirões dali, voando como um alegre pássaro da manhã. Pai, eu disse, olha aqui, o vô me deu um presente. Fui desamarrar o embrulho, mas não consegui. Entreguei-o ao meu pai. Ele também teve dificuldades. Seu avô caprichou, hein? Brincou. Deve ser um presente muito bacana. Eu dei uns pulinhos de alegria, como costumava fazer nessas horas. Finalmente, meu pai conseguiu desatar o barbante. Tirou o papel, mas aí havia um outro papel mais bonito, vermelho, embora um pouco amassado e desbotado, e um outro barbante mais fino de cor amarela. Eu já não aguentava mais esperar. Então, apareceu o objeto que à primeira vista julguei ser um relógio, mas que meu pai disse que não era um relógio, era uma bússola. Bússola, eu disse. Eu nunca tinha ouvido falar naquilo. O que é bússola? Perguntei. Sem responder, meu pai continuou examinando o objeto. O pai disse então com um sorriso entre reproativo e desconcedente. Minha mãe estava perto e se aproximou curiosa, querendo saber o que era. O papai, meu pai repetiu no mesmo tom de antes. Ele deu essa bússola para ele. Bússola? Minha mãe se admirou. Meu pai passou a ela a bússola. Eu ali esperando sem saber o que era uma bússola e para que a bússola servia. E sem entender aquele sorriso dos dois. Por fim, meu pai me explicou o que era uma bússola e para que ela servia. Ele falou sobre a navegação antiga, os fenícios, os astros, a época dos descobrimentos marítimos, a aviação, quase uma aula de história naqueles poucos minutos. Eu já estava empolgado com o meu presente, então veio o choque, a ducha de água fria. Só que essa aqui, disse meu pai, essa aqui não serve para nada. Por quê? Eu perguntei. Porque ela está estragada. Estragada? Vamos lá, número 7.
Que convite o narrador foi fazer a seu avô? 8. O avô aceitou o convite? Copie um trecho do conto que justifica a sua resposta. Não adianta só escrever sim ou não, tá? Número 9. Leia este trecho. Papel que na época se usava para embrulhar tudo, nos armazéns, lojas, padarias e que com o advento do plástico atualmente já quase caiu em desuso. Observem, tem uma palavrinha diferente que está em negrito. Então, letra A. O que significa a palavra destacada no trecho? Se precisar, é claro, consulte um dicionário. B. Por que, segundo o narrador, os embrulhos de papel caíram em desuso? 10. Em sua opinião, por que embaixo do papel cor-de-rosa havia outro embrulho que parecia mais antigo na sua opinião, tá? 11. Que objeto estava embrulhado no pacote que o menino recebeu de seu avô? Circule. Então tem 3 imagens, você vai circular o presente que ele recebeu do avô. E ali embaixo ainda diz assim: e você, sabe explicar para que serve uma bússola e como ela funciona? Converse com os colegas e o professor sobre esse assunto. Então a professora deixou um lembrete ali para vocês. Faça uma pesquisa para conhecer curiosidades sobre esse instrumento. Não precisa copiar no caderno, mas é importante vocês pesquisarem para conhecerem um pouquinho mais sobre o uso da bússola, certo? Então, pausem o vídeo, realizem essas atividades e daqui a pouco a gente volta continuando o conto e continuando as próximas atividades. Podem pausar. Agora sim, voltando, número 12. O que o menino sentiu quando descobriu que o presente que havia ganhado de seu avô não funcionava? Leia a continuação do conto para descobrir. Ele me explicou, mostrou que a agulha estava sem funcionamento, balançando e sacudiu a bússola fazendo um barulhinho parecido com o de um chocalho. Disse que com uma bússola perfeita não acontecia aquilo. A agulha se movia por magnetismo. Magnetismo? Eu perguntei, o que é magnetismo? Ele novamente explicou, mas dessa vez eu quase não escutei, sentindo uma dor que subia devagarinho do fundo do peito e ia tomando conta de todo o meu ser. Essa aqui não serve para nada, meu pai tornou a dizer, e me entregou a bússola de um jeito que era quase como se dissesse, pode jogar isso fora. Os dois, meu pai e minha mãe, foram cuidar de suas obrigações cotidianas e me deixaram ali, no meio da sala, com aquela coisa na mão, aquele objeto inútil. Então minha dor começou a ser substituída por uma sensação de logro, de que meu avô me fizera de bobo, abusara de mim por eu ser criança e não entender das coisas. Eu que gostava tanto dele, que o ajudava na oficina, Aí me veio uma raiva imensa que me levou de repente até o jardim de casa, de onde eu iria atirar a bússola na rua, para que ela se espatifasse e fosse esmagada pelas rodas dos carros que passavam. Eu já ia atirá-la, quando, sem saber por que, não o fiz. Olhei-a novamente em minha mão, as letras bonitas e grandes, a estrela, a agulha, com um barulhinho, e minha raiva foi diminuindo. Confuso, sem saber o que fazer, voltei para dentro com a bússola. Guardei-a então no lugar mais escondido de meu quarto, o fundo da última gaveta da cômoda, e voltei minha atenção para outras coisas naquele dia tão importante para mim. À noite, a festinha do aniversário. Bolo, biscoitos, docinhos, salgadinhos e guaranás. A casa se encheu de amigos e parentes, e minha cama se encheu de presentes. Um revólver de espoleta, um jogo de sorte, um quebra-cabeça de madeira, uma bola de borracha, um livrinho de história infantil. A bússola? Guardada lá onde eu a pusera. Nem de longe pensei em colocá-la na cama, junto aos demais presentes, esses novos, interessantes, alguns caros. Número 13. Releia este trecho. Ele novamente explicou, mas dessa vez eu quase não o escutei.
sentindo uma dor que subia devagarinho do fundo do peito e ia tomando conta de todo o meu ser. Letra A. O pronome ele se refere a quem? A que personagem da história? B. Porque o menino quase não escutou a explicação? C. Em sua opinião, qual era o sentimento que tomava conta do menino naquele momento? Ele sentia angústia, saudade, raiva ou tristeza, na sua opinião? Tem uma bolinha ali na letra C que diz assim: você já se sentiu assim alguma vez? Converse com o professor e os colegas sobre isso. Pensem, reflitam, mas infelizmente não vamos conseguir conversar, mas fiquem à vontade para conversar com alguém da sua família, tá? Atividade 14. Qual foi a vontade do menino ao descobrir que a bússola não funcionava? 15. E você? O que faria se estivesse no lugar desse personagem? 16. Antes de ler a última parte do conto, releia os trechos das páginas anteriores e agora escreva com suas palavras como você imagina o final dessa história. Olha só, tem que respeitar. Não vamos fazer a leitura ali da página 13. Pensem como será o final. Anotem o que vocês acham desse final para você. E aí sim a gente vai continuar daqui a pouco. Então pausem, realizem essas atividades e a gente já volta. Voltando, pessoal, eu espero que vocês tenham dado um final para essa história sem saber o final correto, hein? Vamos continuar. O aniversário passou, os dias comuns voltaram, mas uma decisão eu tomara em meu íntimo, sem comunicá-la a ninguém. Eu não iria mais ao meu avô. Não iria nunca mais. Algum tempo depois, talvez um mês, meu tio, sempre muito ocupado e que quase não ia à nossa casa, apareceu lá para conversar sobre um assunto com meu pai. Ao me ver, ele disse: "Uai, sobrinho, você sumiu lá de casa? Seu avô pergunta sempre por você. Eu acho que ele está sentindo a sua falta. Vai lá." Eu balancei a cabeça, mas não disse nada. Nem que ia, nem muito menos, porque não estava indo. E de modo algum que eu não iria mais. Mas fui, um dia acabei indo. Cheguei, encontrei o portão aberto e fui entrando até a área do fundo para onde dava o quartinho, a oficina. Aproximei-me sem fazer barulho. Meu avô estava lá, mas dormia. Sentado na cadeira, a cabeça tombada ao peito, segurava no colo os óculos, um pequeno movimento, e eles caíram no chão de ladrilho, certamente se quebrando. Cheguei perto e pus de leve a mão em seu braço. "Vô", eu disse. Ele não se mexeu. Com todo cuidado, retirei de sua mão os óculos e os depositei na mesa. Depois fiquei observando um pouco e aí peguei o tamborete e pus no lugar onde eu sempre me sentava. Acho que ele vai entender, pensei. Então, com o mesmo silêncio com que chegara, eu fui embora. Poucos dias depois, eu entrava para a escola, novidade que ocupou inteiramente o meu tempo e a minha cabeça. No mês seguinte, meu avô adoeceu de repente e veio a falecer, sem que eu tornasse a vê-lo. Os anos se passaram, cresci, fiquei moço, casei e tive filhos. Meus pais já morreram, meu tio também. Muita gente daquele tempo já morreu. Dos presentes, os presentes que eu ganhei aquele dia, quando fiz 7 anos, só restou um. Este que eu vim guardando comigo ao longo dos anos e em todos os lugares onde morei. Uma velha bússola estragada. Engraçado, não é? Atividade 17. Leia este trecho. Depois fiquei observando um pouco e aí peguei o tamborete e pus no lugar onde eu sempre me sentava. Acho que ele vai entender, pensei. Acho que ele vai entender está em negrito. O que o menino imaginava que o avô entenderia? Por que ele imaginou isso? Então, olha lá, ele colocou no lugar que ele sempre sentava para o avô imaginar ou saber que o menino esteve ali, tá? 18. Porque entre todos os presentes, novos, interessantes, alguns caros,
o narrador guardou apenas a bússola estragada, na sua opinião? 19. O narrador do conto, quando fiz 7 anos, é uma criança ou um adulto? Explique como chegou a essa conclusão. E a número 20 nós não faremos, tá? Então, deem uma pausa no vídeo, realizem essas atividades para a gente seguir. Podem pausar. Voltando, agora na página 15, nós vamos falar um pouquinho sobre discurso direto e indireto. Prestem atenção aqui no vídeo. Discurso direto é caracterizado por uma transcrição exata da fala do personagem sem participação do narrador. Lemos as falas do personagem de forma direta. Geralmente, ela é separada do discurso do narrador por um travessão ou por aspas. É uma boa dica para saber que é discurso direto. Discurso indireto é caracterizado por uma intervenção do narrador no discurso ao utilizar as suas próprias palavras para reproduzir a fala dos personagens. O narrador conta uma história. Na número 1, releia estes trechos do conto quando fiz 7 anos. Então, ele me explicou. Mostrou que a agulha estava sem funcionamento, balançando e sacudiu a bússola fazendo um barulhinho parecido com o de um chocalho. Diz que com uma bússola perfeita não acontecia aquilo. A agulha se movia por magnetismo. Observem ali se tem aspas, se tem alguma pontuação para identificar se esse trecho é de narrador, a fala é do narrador ou é de personagem, tá? Então ali, uai, sobrinho, você sumiu lá de casa? Nesse trecho, as palavras são de narrador ou de personagem? Número 2. Assinale um X nos trechos que apresentam um discurso direto. E olha lá, se tiver travessão ou aspas, significa discurso direto. Então, um presentinho de seu avô, disse ele. Eu já não aguentava mais esperar. Pai, eu disse, olha aqui, o avô me deu um presente. Só que essa aqui, disse meu pai, essa aqui não serve para nada. Meu pai passou a ela a bússola. Página 16. Número 3. Releia outro trecho do conto. Então, ele me abraçou apertado, mas disse que não poderia ir e que eu não reparasse. Depois ficou um instante pensativo, coçando o queixo, o rosto quase sempre com uma barba para fazer. E então pediu que eu esperasse um pouco lá fora. Então, pessoal, na letra A diz assim: pinte as partes que apresentam discurso indireto, ou seja, o narrador conta a história. Nesse caso, a professora já marcou aqui para vocês observarem e entenderem esse discurso indireto. Letra B. Reescreva o trecho, esse trecho, tá, da letra A, número 3, transformando o discurso indireto em discurso direto, ou seja, como lemos a fala de um personagem. Lembrando que nos discursos diretos são usados aspas, tá? Verbos de enunciação e locução. Então, esses verbos de elocução é uma maneira de a gente se expressar usando palavras. Então, prestem atenção. No discurso direto, o narrador utiliza verbos para indicar as atitudes e ações dos personagens. Lembrando que verbos indicam ação, tá? Eles são chamados verbos de enunciação ou de elocução. Observe estes exemplos. Então, vocês estão vendo ali alguns verbos de elocução. Dizer, falar, acalmar, desconfiar, afirmar, obrigar, agradecer, gritar e interromper. Então, de acordo com esses verbos de elocução, tem uma atividade que é a atividade número 4, a última de hoje, tá? Transcreva um trecho do conto que apresenta verbo de enunciação antes da fala de um personagem. Para dar uma dica e facilitar, eu coloquei o comecinho ali
para vocês identificarem a fala no conto, tá? Então ali diz assim, ó: ao me ver, ele disse. Ao ver quem? O que ele disse? É isso que vocês vão ter que achar lá e transcrever ali, mas tem ali, ó, transcreva um trecho do conto que apresenta esse verbo. Eu comecei, vocês vão procurar e vão continuar, certo? Só isso. Pessoal, qualquer dúvida, a professora está à disposição. Observem tudo que a professora deixou descrito lá no Google Sala de Aula. Me enviem mensagens, capricho na letra e por hoje é só. Beijos, até amanhã.